Olá, pessoal. Eu notei que na aula de ontem que nós estávamos fazendo o DAO, na hora que eu estava executando o SQL Manager, eu acabei usando uma tecla de atalho aqui que era o Ctrl R, e a ferramenta de gravação que eu utilizo aqui para gravar, eu também utilizo o Ctrl R para iniciar e parar a gravação. Então a nossa aula de DAO de ontem, ela acabou não sendo gravada. Então eu estou gravando esse vídeo agora para a gente dar uma revisada nesse processo e eu deixar um vídeo com o que a gente fez ontem, tá? Eu não vou efetivamente refazer tudo o que eu fiz, mas eu vou dar uma explicada, eu vou explicar de novo tudo aquilo que a gente fez ontem, tá bem? Então, o que nós fizemos ontem? Eu passei para vocês aqui dentro do nosso projeto que nós temos dois comandos para a gente subir o HSQLDB, né? E uma vez feito isso, a gente tem um outro comando para subir o Manager. Quando a gente subiu o Manager, ele abriu esse programa aqui, e esse programa, quando vocês rodarem o comando para dar o Create Table, que também está aqui, ele vai criar essas duas tabelas. E aí vocês podem vir aqui no comando refresh, né? E as duas tabelas vão aparecer aqui. Então, se eu der aqui o nosso comandinho de select asterisco from contatos, a gente vai ver que todos os registros que a gente inseriu dentro do nosso programa vão estar por aqui. Eu vou deixar esse manager aqui do lado e vou explicar aquilo que a gente trabalhou ontem, né? Ontem a gente trabalhou na criação do nosso DAO. O DAO é o nosso objeto que vai ser responsável por fazer toda a interação entre o nosso programa e o banco de dados. Ok? Então todos os nossos comandos SQL que nós vamos trabalhar, nós vamos deixar, vamos dizer assim, dentro do nosso DAO. Então nós fizemos o refactor do nosso sistema ontem, começando pelo método inserir, né? Pelo método de inserção. Na aula anterior, nós tínhamos deixado o nosso método de inserção da seguinte forma. Basicamente, nós fazíamos toda a inserção aqui, executando o comando os passos, né, do nosso comando de inserção dentro do nosso próprio código, dentro do nosso próprio código do método, né? Então lembram que a gente sempre executa o prepare statement, né? Então isso aqui vem da aula de JDBC que nós tivemos. Então nós criamos a nossa string de conexão, criamos o prepared statement, preenchemos os dados desse prepared statement e executamos efetivamente o statement aqui nesse comandinho, statement.execute. Ok? E aí nós inteiramos o result, no caso aqui para pegar as generate keys. Ok? Então, o que nós fizemos? Nós extraímos esse código, que é o nosso código especialista em interagir com o banco de dados, e colocamos em uma classe especialista em interagir com o banco de dados, que nós chamamos de contatos DAO, certo? Então o nosso método de inserir ficou com essa cara aqui. Então, inserir, ele vai passar um contato como argumento e vai executar efetivamente os nossos comandos. Primeiro, a criação do nosso statement, certo? Essa criação desse nosso statement, a gente vai executar ele aqui. Esse boolean para verificar se o retorno é uma lista é desnecessário agora, né? A gente não precisa mais dele, porque a gente usava isso daí só para imprimir no console. E a gente usa o result set para pegar as chaves que foram geradas, né? Porque a gente passou como argumento no nosso prepared statement esse return generated keys. Tá bem? Então, uma vez que eu executei efetivamente esse meu comando de insert no banco através do método execute do nosso prepared statement, eu já tenho a capacidade de, no nosso record set, pegar os IDs que foram gerados. No nosso caso, como a gente retorna
o próprio objeto de contato, né, o próprio objeto que eu estou pedindo para inserir aqui, eu vou lá, né, nesse caso, nós vamos lá e preenchemos efetivamente esse contato aqui embaixo e retorna o próprio contato. Lembrando que toda vez que eu abro uma conexão ou algo que eu fale com o banco de dados, eu tenho que chamar explicitamente o close. Mais para frente eu vou mostrar uma outra forma da gente fazer isso, com um jeito de escrever um try que vai substituir esse procedimento de fechar, e é melhor, e vamos chamar assim, é o jeito mais correto atualmente de se fazer. Então tá bem, nós fizemos isso para o método inserir. Então basicamente nós somos no nosso teste a inserção e removemos essa parte do código e fizemos a instanciação do nosso contatos.down, né? A gente criou um objeto do tipo contatos.down, que é essa nova classe. Passamos como argumento a nossa connection. Uma vez feito isso, a gente teve a capacidade então de criar um objeto aqui que nós utilizamos, um objeto de negócio, e passamos esse objeto de negócio para o inserir. Certo? Uma vez que eu fiz isso, nós tivemos condição agora de imprimir na nossa tela esse contato inserido. Ok? Então, uma vez que eu fiz isso, se eu rodar esse programa, eu vou só comentar essa outra linha aqui, que foi a linha que nós implementamos em conjunto na última aula, que foi o refactor do listar contatos. Eu vou rodar esse programa. Lembrando que o meu banco de dados está rodando aqui com o comando que eu coloquei para vocês na última aula. Ele está no comentário da classe database. E eu vou rodar o nosso programa, Shift F6. Ele está reclamando aqui porque a minha outra classe testar listagem acabou ficando quebrada. Eu vou dar executar assim mesmo, para ele executar só essa classe aqui e pronto. Aí ele inseriu o contato 25 agora. Ótimo. Se a gente for no banco de dados e executar o nosso comando select, a gente vai ver que tinha 24, agora tem 25 registros. Tá bom? Eu vou descomentar aqui e vou dar uma revisada no listar. Então, se eu for para o nosso método de listar, que nós também fizemos o refactor ontem, tirando dessa nossa classe listagem, né? Eu vou inclusive apagar todas essas linhas aqui. Na realidade eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou apagar o teste listagem, porque ele não é mais necessário. Nós vamos utilizar agora só uma classe para fazer todos os testes de inserção, remoção e delete. Vou então excluir essa classe, ok? E vou agora então fazer com você, vou fazer nesse vídeo agora o refactor do nosso método de delete, tá bem? Então vamos lá, o que nós vamos fazer no nosso método de delete? Eu vou explicar para vocês um outro jeito da gente começar a refatorar. Como que a gente pode fazer? Por exemplo, imagine que nessa parte do código eu já sei que eu tenho o meu contatos.down, então eu vou criar esse objeto aqui. Então eu vou criar aqui contato.down e vou instanciar um new contatos.down. Lembrando que eu tenho que passar a connection com o banco de dados. Certo? Quando eu vou fazer o delete, vocês concordam que o que eu vou querer fazer aqui é o seguinte: eu vou querer ter acesso a um método como mais ou menos com o seguinte formato: contato.down.deleta, e vou querer passar aqui um integer. Que no caso aqui eu vou já fazer a passagem do número 6, assim como a gente passou para o nosso argumento aqui. Vou manter a mesma lógica funcionando. Olha só o que está acontecendo aqui agora. Ó. Ele está falando que não, esse método deleta, e aí para manter o padrão eu vou chamar de deleta contato. Ele está falando que esse método não existe. Realmente, esse método ainda não está implementado lá. O que eu vou fazer?
eu vou utilizar o Alt Enter e vou usar essa opçãozinha que o NetBeans me dá aqui, que é o Create método dentro do contatos. Então, quando eu cliquei 2 vezes, vamos lá, se eu segurar o Ctrl e clicar, ele está lá dentro. Por enquanto, ele subiu uma exceção, falando que esse método não está suportado ainda. Por quê? Porque eu tenho que, então, fazer agora o refactor, que é o quê? Vim aqui no meu método de deleção e remover essa parte do código que faz o delete efetivamente e jogar para dentro do meu método. Então, eu vou selecionar o meu código que faz efetivamente o delete, vou dar um Ctrl X e vou jogar ele para dentro do meu DAO. Cliquei aqui no meu DAO e vou jogar dentro desse método. Vou substituir todo o conteúdo deste método. A connection, vou lembrar que nós criamos um construtor que recebe a minha connection e vou utilizar essa connection que é o meu membro privado aqui dessa classe. Então, aqui eu não vou utilizar mais esse método chamado connection, apenas com. Tá? Ele está reclamando aqui o que? Ctrl 1, desculpa, Ctrl 1 não, Ctrl 1 é no Eclipse. Aqui eu vou utilizar o Alt Enter e vou adicionar a cláusula de exceção dentro desse SQL Exception. Né? Vou fazer esse método lançar essa SQL Exception. Feito isso, eu vou substituir agora, vou fazer esse meu contato aqui. O que eu vou fazer? Para manter um padrão, eu vou passar como argumento o contato que eu quero deletar. Então, contato, vou chamar chamar esse parâmetro de contato, e aqui dentro eu vou passar um contato.getID. Porque eu quero deletar esse contato que está vindo do método, né? Pronto, vou dar uma reformatada no meu código. A única coisa importante que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Vocês concordam que quando eu quero deletar um contato, eu quero que de alguma forma, assim como aqui, quando eu fiz a inserção, eu retornei um contato, seria uma boa prática também, esse meu método, em vez de retornar void, ele retornar um boolean. Para falar, olha, se eu realmente conseguir deletar uma pessoa, maravilha, meu método funcionou. Se não, ele tem que retornar false, porque ele não conseguiu fazer a deleção. Certo? Certo. Só que vejam que esse meu delete que ele está escrevendo, ele está fazendo ID maior ou igual, então desse jeito que ele vai deletar todo mundo. Não é bem isso que a gente quer fazer, né? A gente quer que... Eu posso até escrever um método, por exemplo, delete all, que deleta todo mundo, ou um método que delete maior, mas nesse caso específico eu quero deletar apenas o objeto que eu estou passando como argumento aqui. Ok? Então, número de deletados, todo mundo concorda que eu vou ter que retornar aqui, return, número de contatos igual a 1. Mas o que é isso? Eu estou fazendo o quê? Esse statement.getUpdateCount não retorna o número de linhas que foram deletadas? Então aqui, nesse caso, onde eu sei que eu estou passando um delete em apenas uma linha, eu tenho que retornar apenas 1. Tá bom? Então, esse return aqui é uma conta lógica que vai ser feita, né? A gente tem aqui um operador lógico. Esse operador lógico, então, quando for 1, vai deletar o meu contato. Ok? Então tá bom. Vamos começar aqui da seguinte forma, então, agora, ó. Então, com isso a gente fez a deleção. Eu tenho que lembrar também, né, quando eu movi para cá, eu acabei não movendo, ó, uma coisa que ficou para trás, o meu statement.close. Eu não posso esquecer do statement.close por enquanto. Então, fecho o meu statement e fecho o meu statement. Abri statement, fechei statement. Ok? Maravilha. O que nós temos que fazer aqui agora? Eu vou deletar esse meu testar deleção, porque nós não precisamos mais desse método. Desculpa, dessa classe, né? Vou excluir. Ok. Vou voltar no meu teste inserção. E vou mudar da seguinte forma, ó. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no meu
no meu gerenciador de banco de dados e vou fazer o seguinte, eu vou dar um delete from contatos where id maior ou igual, eu vou deixar apenas os 3 primeiros registros aqui, então maior ou igual a 2, eu vou deixar só os 2 primeiros registros, que é o 0 e 1, então select asterisco from contatos de novo, e vou deixar assim, esse meu programa rodando. O que eu vou fazer? Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou executar o insert, vou executar o delete, e aqui só para manter um padrão, eu vou fazer o seguinte, ó, em vez de simplesmente dar um print line aqui nesse meu método direto, eu vou salvar numa variável local aqui. Então eu vou criar qual que é o tipo de retorno desse cara aqui? Vamos dar uma olhada? Ele é um list contato. Então eu vou copiar esse código aqui, vou voltar no meu teste de inserção, vou criar o meu list contato, e vou aqui criar uma variável local chamada contatos list. E vou tirar esse método daqui de dentro, vou dar um Ctrl X, vou dar um Ctrl V aqui e trazer ele para dentro desse meu novo objeto. Aqui, em vez de imprimir toda a lista, eu vou simplesmente imprimir o quê? Contato list, ponto. Eu acho que aqui eu tenho um método chamado size, que ele volta o quê? O número de elementos dessa lista. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir o objeto, logo na sequência aqui, eu vou chamar o meu método DAO que eu acabei de criar no meu contatos DAO. Vou chamar o meu método de delete, deleta. Eu vou deletar essa pessoa que eu acabei de inserir. Certo? E quando eu fizer isso, eu vou de novo chamar o meu método de lista e vou imprimir de novo o meu size. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Vou deletar essa linha aqui e vou executar esse meu programa. Então o que acontece? Ele imprimiu o que foi inserido, né? Trouxe o contato 26. Quando eu dei esse listar, esse primeiro listar, eu tinha 3 caras. Quando eu fiz o delete, ele deletou essa pessoa que ele acabou de inserir, que é o código 26. Então, se eu for lá no meu banco de dados e executar de novo, vejam que o 26 não está presente aqui. E aí, logo na sequência, ele deletou. Tá? Por quê? Porque eu chamei explicitamente o meu código de deleção. Certo? Eu chamei aqui o meu deleta contato, que é esse contato que eu acabei de inserir. Tudo bem? É isso daí, então. Então, com isso, eu fiz o refactor, né, do nosso método de deleção. Ok? Para fazer agora o método de alteração, o procedimento vai ser o mesmo. Eu vou copiar esse meu código que está aqui dentro, só que agora eu já conheço a estrutura que eu quero fazer, né? Então eu vou dar um Ctrl X, vou entrar no meu DAO, eu vou minimizar esses métodos aqui só para eles pararem de me atrapalhar e o código ficar um pouquinho mais legível, né? Vou maximizar essa tela, vou criar um novo método aqui dentro. Vou criar aqui entre o inserir e o deletar. Então vou chamar ele de public. Vou retornar também contato. Eu vou chamar de atualizar contato. Vou passar um contato como argumento. E vou
jogar o meu Ctrl V e vou jogar o meu método lá dentro, certo? Vou dar agora uma pequena revisada aqui, porque vejam, duas coisas. Eu vou então fazer esse meu, em vez de ser apenas C, vai ser o meu connection, que é o meu objeto local de conexão. Ele passou a reclamar aqui que o meu método não está dando throw no meu SQL exception. Vou dar o Alt e Enter. Pronto, até aí está tudo bem. O que nós temos que fazer agora? Acertar esse update. Por quê? Porque esse update, concordam que no nosso exemplo eu estava dando update simplesmente no nome. Mas eu não quero update só no nome, eu quero update no nome, eu quero update no sobrenome, então igual interrogação, eu quero update no apelido, interrogação, eu quero update no tipo, underline, contato, igual interrogação. E esse where ID, eu também não quero alterar todos os maiores do que um determinado ID. Isso aqui foi só para o nosso exemplo. Eu quero dar um update em um cara específico. Então eu vou receber o ID dele lá dentro. Tá bom? E agora aqui eu vou ter que preencher o nosso statement, ou preparar o nosso statement, para que ele possa passar os argumentos de maneira correta. Então qual que é o primeiro argumento que eu tenho que passar? Não é o nome? Então da onde eu vou pegar? Esse meu contato que veio, né? Esse meu contato que veio como parâmetro no meu método. Contato.get nome. Vou utilizar o segundo aqui. Ctrl C. 1, 2, 3, 4. Então, get nome. O meu segundo é o sobrenome. O meu terceiro é o que? É o apelido. E o quarto e último é quem? Tipo contato, né? Tipo contato. Vou alterar o índice aqui dentro, né? Porque esse aqui é o índice 1, esse daqui é o índice 2, esse é o 3 e esse é o 4. Meu quinto índice é o quê? É a minha cláusula where, né? Então aqui eu vou colocar 5. E aqui dentro eu vou pegar o meu contato ponto get ID. Prontinho. Vai executar o meu update. Nesse caso aqui, todos concordam que eu vou ter que fazer um teste bem parecido. Nesse caso aqui, desculpa, não é nem bem parecido com o delete, porque o meu objeto que está vindo para a deleção é o mesmo objeto que está sofrendo update. Então eu não tenho que voltar ao mesmo objeto. Tá bom? Então, ótimo. Desse jeito aqui já é o suficiente para a gente terminar o nosso método. Eu vou simplesmente aqui agora dar um return nesse próprio objeto que veio. Ok? Vou dar uma refatorada nesse meu código. Vou remover esses comentários que aqui... comentário que precisa explicar a linha de baixo não é um bom comentário, né? Comentários úteis são comentários feitos em cima dos métodos da classe, explicando o que elas vão fazer. E esses comentários eu vou deixar a cargo de vocês fazerem. O que mais aqui? Então agora nós temos os 4 métodos aqui. Os 4 métodos aqui feitos. Só para dar uma padronizada, como eu estou dentro de um contatos down, faz sentido toda hora eu ficar falando assim, listar contatos, inserir contatos, atualizar contato, deleta contato, é muito contato, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou utilizar a ferramenta de refactor, né? Então, eu vou vir aqui, eu vou vir no refatorar e vou dar um renomear, ou eu tenho um atalho, Ctrl R. Então, Ctrl R, Então, vou selecionar Ctrl R e vou remover esse nome contatos aqui. Refatorar. Maravilha. Vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui, ó. Ctrl R. Refatorar. Mesma coisa para esse U. Pro atualizar.
Vou dar o refatorar. E o nosso último método, Ctrl R e refatorar. Ok? Pronto. Então a gente já tem o nosso DAO, vamos dizer assim, o nosso DAO padrão, né? O nosso DAO com o mínimo de features necessárias dentro dele, feito. Todos concordam, creio eu, né? Porque nós temos um método, então, que vai listar todos os dados do banco de dados. Se eu tivesse que ter um método específico, eu quero voltar apenas os usuários cujo nome seja, ou tenha, cujo nome tenha Lucas no meio, ou o parâmetro que veio da consulta. Eu vou criar uma sobrecarga desse método aqui, passando esse novo argumento dentro dos parâmetros desse método. Ok? Então, em alguns momentos, nós vamos precisar dobrar efetivamente esses métodos aqui. Em algum momento isso vai acontecer. Tá bom? Principalmente nos métodos de listar e nos métodos de buscar. Ok? Ok. Então, com isso a gente fez, na sua totalidade, o contatos DAO. Ou, pelo menos, com o que a gente precisa agora, para dar continuidade no nosso projeto. Lembrando que o nosso projeto é o quê? É fazer essa telinha agora colar no banco de dados, ou ela funcionar efetivamente com o banco de dados. Ok? Então agora a gente já tem a capacidade de, dentro das ações desses botões aqui, ó. Então, por exemplo, no onload do formulário, né, no método de show do formulário, no método de create do formulário, a gente já pode lá ir buscar toda a lista de contatos e preencher esse data model aqui. A gente já pode continuar a implementação dessa nossa tela para fazer ela funcionar efetivamente com um banco de dados. Essa é a ideia que eu quero que vocês continuem. Então, duas coisas. Vocês vão ter que agora implementar o e-mails DAO, concordam? Que a gente também vai ter uma interação que a gente vai fazer com o e-mail. Vamos implementar o e-mails DAO e vamos tentar fazer a utilização desse DAO dentro do nosso formulário. Ok? Então, vou terminar essa gravação aqui. Espero que vocês utilizem isso daqui para criar a classe de vocês aí. Até mais.